Fala galera! Hoje no nosso canal a gente vai falar a respeito de uma pessoa muito importante para a história do futebol brasileiro. Há 70 anos nascia Arthur Antunes Coimbra, o Zico. O pai do Zico, o seu Antunes, veio com a família para o Brasil quando ele tinha 10 anos de idade. Eles vieram de Tondela, uma cidadezinha bem pequenininha lá em Portugal. Eles vieram para o Rio para tentar uma vida melhor. E desde o início, o seu Antunes se apaixonou pelas cores e pelo time do Flamengo. Tanto que a cada filho que nascia, ele comprava um uniforme para os meninos. Zico é o irmão caçula de 6 filhos. Ele recebeu a camisa número 8 do pai, já que a 10 já tinha sido dada a Edu, irmão mais velho, que também foi jogador de futebol. Inclusive, ele é o maior jogador da história da América do Rio de Janeiro. Mas isso é assunto para outro vídeo. O que importa é que Zico nasceu numa família com diversas pessoas que praticavam o esporte. E isso fez com que desde pequeno ele tivesse se apaixonado pelo futebol. O apelido Zico veio porque a tia dele chamava-o de Arthur Zico. Esse apelido era muito grande, não pegava direito, não soava muito bem, até que passaram a chamá-lo de Zico. O apelido ficou, todo mundo no bairro passou a conhecê-lo assim, e não só no bairro, mas o mundo inteiro acabou conhecendo o Arthur como Zico. E até hoje é assim que todo mundo o chama e é assim que ele assina o autógrafo dele. Na infância, inspirado nos irmãos, Zico começou a jogar bola no bairro de Quintino Bocaiúva, na zona norte do Rio de Janeiro, onde a família morava. Já na rua, ele espantava todos com a habilidade e com a desenvoltura dele com a bola. Por ser muito magrinho e franzino, começaram a chamar ele de Galinho também, sendo mais um apelido que o menino recebia. Por conta do talento e da habilidade dele, ele passou a jogar no time de Quintino chamado Juventude. Esse time era da família do Zico e ele e os irmãos jogavam diversos campeonatos no bairro. O talento dele fez com que chamasse a atenção de muitas pessoas que vinham de diversos lugares do Rio de Janeiro para ver os campeonatos que ele jogava. Esses campeonatos eram de futebol de salão, esporte no qual o time da família disputava campeonatos pelo Rio de Janeiro. Isso chamou a atenção de uma pessoa. Era o jornalista Celso Garcia, que foi ver o menino jogando e se encantou com a habilidade e com a desenvoltura dele. Isso fez com que Celso levasse Zico para fazer testes no Flamengo. Em 1967, com 14 anos de idade, Zico então foi começar a treinar no time de coração da família. Apesar da alegria da família de ver Zico jogando no infantil do clube de coração, ainda tinha um caminho bem longo pela frente. E um dos desafios era tentar lidar com a questão física do garoto. Ele era muito magro, muito franzino, e era necessário um trabalho todo especial para fazer com que aquela massa muscular crescesse, os ossos se desenvolvessem e ele tivesse condições físicas de jogar futebol profissionalmente. Isso foi um trabalho que não foi apenas de uma pessoa. Diversos médicos passaram pelo Flamengo e tentaram ajudá-lo a desenvolver massa corporal e desenvolver também a estrutura óssea do garoto. O problema é que por conta de todo o trabalho que devia ser feito, ficava muito caro mantê-lo no clube. A família não tinha condições de pagar e o Flamengo não queria custear isso. Zico quase acabou saindo do Flamengo, mas um dos beneméritos do clube, Jorge Lau, custeou a passagem e alimentação do garoto, e Zico pôde ficar no Flamengo. O programa era muito rígido, ele tinha que ir para a escola, tinha que fazer os treinamentos e ainda tinha que fazer um complemento na academia para poder receber o reforço muscular que era necessário para que ele se desenvolvesse. Foi um período árduo, difícil, em que Zico saía de casa cedo e chegava muito tarde, esgotado. Mas isso tudo fez com que ele pudesse se desenvolver e conseguir mostrar o melhor que ele tinha, que era o talento com o futebol. Todo o esforço foi recompensado. Em 1971, Zico estreou pelo profissional do Flamengo no Maracanã contra o Vasco. A família ficou toda feliz, e o garoto também. Era um momento especial. Zico estava jogando no time pré-olímpico que levou a seleção brasileira para as Olimpíadas de Munique em 1972. Apesar da vitória no pré-olímpico e de ter chegado aos profissionais do clube de coração, Zico sofreu uma enorme decepção nesse seu primeiro estágio na carreira profissional. Ele não foi convocado para a Olimpíada de 1972, sem qualquer explicação ou sem qualquer motivo.
Afinal, ele tinha sido o destaque do time que se classificou para a competição. Ele ficou muito triste, muito chateado, e já disse em algumas entrevistas que inclusive considerou largar o futebol, tamanha decepção que ele sofreu naquele momento. Apesar disso, Zico continuou a carreira e foi aos poucos entrando no time do Flamengo. Na verdade, ele só conseguiu se firmar como titular no ano de 1974. E dali por diante, a história do Galinho de Quintino passou a ser feita de várias memórias positivas para a torcida do Flamengo. A começar pelo ano de 1974, quando ele foi eleito Bola de Ouro pela revista Placar no Campeonato Brasileiro daquele mesmo ano. Era a promessa rubro-negra começando a se tornar uma realidade. Porém, a Era de Ouro do Flamengo só se inicia no ano de 1978, no comando do técnico Cláudio Coutinho, que viu naquela equipe que não tinha apenas Zico, mas Leandro, Júnior, Adílio, Andrade e outros craques, a esperança da torcida rubro-negra de conseguir não apenas títulos estaduais, mas também de conseguir alcançar o patamar de grande clube nacional. Zico e os companheiros ganharam diversos títulos em curto espaço de tempo. Era a geração de ouro do clube, em que Zico era não apenas o camisa 10, mas também o capitão do time. Comandando e orquestrando aquela fabulosa equipe, Zico foi campeão de diversos campeonatos cariocas, diversos brasileiros e chegou ao topo do mundo, conquistando a Libertadores da América em 81 e também o título mundial naquele mesmo ano. Mas, se não fosse aquele gol de cabeça de Rondinelli em 1978, aquela equipe talvez não tivesse tido tantas glórias como teve. E é claro, a assistência só podia ser dele, o camisa 10 da Gávea. Depois de 3 campeonatos brasileiros conquistados, diversos prêmios individuais e a entrada na galeria dos grandes heróis do clube, Zico era alçado a um novo desafio. O Flamengo queria negociá-lo com a Itália, e um time chamado Udinese veio ao Brasil para comprá-lo. A transação custou na época cerca de 4 milhões de dólares, porém, desde o início, o negócio já trouxe um monte de problemas para o Galo. A começar pela transação em si. Os clubes da Série A italiana não concordavam com o time de Udine contratando o melhor jogador que havia no Brasil. Eles protestaram e tentaram afirmar que aquela transação não era correta. Para se ter uma ideia, Zico chegou ao Udine e não poderia estrear no campeonato italiano. Aquilo causou um alvoroço tão grande na cidade que os cidadãos acabaram protestando e dizendo que se Zico não pudesse jogar pela equipe, era melhor então que a cidade voltasse a pertencer à Áustria. Aquilo causou grande tumulto e confusão, a ponto do presidente da Itália se intrometer no assunto e validar a transação para que Zico pudesse finalmente estrear no campeonato italiano. Muitos gols, diversas assistências, Zico foi o craque daquela equipe, que apesar de todos os esforços, não conseguiu conquistar nenhum título. Mas isso não era problema. Zico encantou a Europa com seus gols e jogadas, mas aquilo infelizmente ficava à parte diante da imprensa italiana comentando que a transação teria sido fraudulenta e que Zico teria sonegado impostos. Aquilo irritou demais o jogador. Ele ficou muito triste, muito chateado, porque sempre prezou pela honestidade em tudo que fez. E apesar de diversos outros grandes clubes tentarem a contratação, ele decidiu voltar para casa em 1985, para ser feliz no time de coração novamente. A felicidade tomou conta do Rio de Janeiro de novo. Era Zico, voltando para casa e para o clube, e o fez ser o melhor jogador do Brasil durante vários anos. A torcida em festa recebeu o Galinho de Quintino para mais uma vez fazer o Maracanã lotar e cantar o nome dele. Zico estreou no Campeonato Carioca de 1986, feliz da vida por estar voltando para casa. O problema é que pouco tempo depois, no jogo contra o Bangu, o atleta Márcio Nunes acabou acertando uma entrada violenta que fez com que ele passasse por um processo muito doloroso de recuperação. Foi a lesão mais grave da carreira do craque, que fez com que ele ficasse muito tempo longe dos gramados. Mas Zico, com seu esforço, trabalho e dedicação, conseguiu retornar. Ainda chegou a jogar a Copa do Mundo de 86 muito mal, mas todos que acreditavam que ele não teria mais 100% de condições de praticar o melhor futebol que ele poderia, se espantaram com o Campeonato Brasileiro de 1987 que ele fez. A começar pelo jogo do Bichado, em que a torcida do Fluminense
disse que ele não teria condições de fazer um bom jogo. E Zico não só fez um dos melhores jogos da carreira, mas pagou bem caro à torcida do Fluminense as ofensas que foram dirigidas a ele, com gols e diversas jogadas naquele jogo que se tornou inesquecível na carreira dele. Além disso, Zico conseguiu conquistar o Campeonato Brasileiro de 1987, fazendo com que a imprensa e a crítica se rendesse novamente ao talento daquele cara que já tinha dado diversas glórias ao clube do coração, mas que dessa vez botava de vez o Flamengo no panteão dos maiores clubes do Brasil. Era o Flamengo, chegando ao mais alto patamar, se tornando o clube mais popular do Brasil, mas não apenas isso, um dos clubes mais vitoriosos da década de 80. Zico permaneceu no Flamengo até 1989, quando decidiu que iria encerrar a carreira. E fez isso num jogo em Juiz de Fora, contra o Fluminense. E lá ele recebeu a despedida não só da torcida, mas também de amigos, companheiros de clube e de adversários. Todos sempre admiraram Zico, pela sua capacidade não só de construir belas jogadas, mas também pelo caráter e a simplicidade que ele sempre demonstrou dentro e fora de campo. Apesar disso, em 1991, 10 anos depois da conquista mundial no Japão, Zico foi chamado pelos japoneses para assumir um novo desafio. Era para ele ajudar a transformar o futebol japonês de amador em profissional. Zico foi para lá para fazer parte do Mizutomo Metals, um clube que era amador e que se tornaria profissional com o nome de Kashima Antlers. Ele não apenas ajudou a popularizar o futebol entre os nipônicos, mas fez lá diversas jogadas, inclusive o famoso gol do Escorpião numa partida em 1993. Era Zico, já avançado em idade, mostrando a todo mundo que ainda tinha a capacidade de construir jogadas geniais, mesmo que as limitações físicas dissessem que ele não poderia mais. Mas a carreira de Zico também não foi apenas nos clubes. Ele participou de diversos campeonatos com a seleção brasileira. Jogou 3 Copas do Mundo, foi camisa 10 em 2, inclusive sendo camisa 10 de um dos times mais aclamados da história do futebol, a Seleção Brasileira de 1982, que encantou a todos na Copa da Espanha, mas infelizmente foi eliminada para a Itália. Após pendurar definitivamente as chuteiras, Zico decidiu que seguiria a carreira no futebol. Ele foi técnico, comentarista, diretor técnico, enfim, teve diversas funções em diversos lugares. A única coisa que ele se comprometeu e de fato sempre cumpriu é que não seria técnico no Brasil ou em outro clube e muito menos seria técnico no Flamengo. A resposta de Zico à imprensa sempre foi que ele não poderia aceitar trabalhar no cargo porque não suportaria ouvir a torcida que um dia o ovacionou o xingando. Ele não queria de maneira nenhuma arranhar a imagem que ele construiu, a de maior jogador da história do clube do seu coração, o Clube de Regatas do Flamengo. Como forma de gratidão a tudo que o futebol o proporcionou, Zico criou o Centro de Futebol Zico, para ajudar crianças a desenvolverem suas habilidades e a se tornarem jogadores profissionais. Diversas crianças que passaram por ali se tornaram jogadores de futebol ou então acabaram levando outras carreiras. Mas o exemplo de como o Zico conseguiu transformar uma academia de futebol em um local onde não apenas se ensina futebol, mas também se ensina valores éticos e morais, fez com que ele se tornasse não apenas um ex-jogador, mas um símbolo, uma referência para atletas, ex-atletas e diversas pessoas, sendo um exemplo de humildade, trabalho, honestidade e dedicação a tudo que faz. Não é à toa que Zico, até hoje, é apontado como um dos maiores atletas da história do esporte. Ao longo da vida, Zico teve diversas curiosidades que também o cercam. Em 1982, por exemplo, ele gravou uma das faixas do disco do seu padrinho, Raimundo Fagner, cantor nacionalmente conhecido. Em 1990, ele foi convidado por Fernando Collor de Mello para ser ministro dos esportes, sendo o primeiro ministro da pasta, que até então estava debaixo do guarda-chuva da educação e da cultura. Em 1995, Zico foi convidado a participar do grande time de beach soccer, o famoso futebol de areia. Zico, ao lado de Júnior e diversos outros ex-atletas, foi campeão mundial 2 vezes da categoria, promovendo o crescimento da modalidade
e tornando ela um esporte reconhecido pela FIFA anos mais tarde. Em 1998, Zico foi convidado a fazer um filme, O Aventuras do Zico. Muita gente diz que o roteiro do filme não é tão bom assim, mas o que vale é ver o Galinho desempenhando um outro papel, o de interpretar a si próprio. Em 2004, Zico teve mais uma brilhante ideia. Para tentar ajudar instituições de caridade e promover um evento beneficente, ele criou o Jogo das Estrelas, o Jogo do Zico. A primeira edição foi feita no CFZ e logo o evento se tornou o mais importante entre partidas beneficentes ao final do ano, e que todo ano é celebrada no estádio do Maracanã, levando mais de 50 mil pessoas todos os anos, não só para arrecadar alimentos, mas para ver um pouquinho da habilidade do Zico, que há tanto tempo deixa saudades nos torcedores, não só do Flamengo, mas de todas as equipes. Em 2014, Zico entrou em outro patamar, se tornou um enredo de escola de samba. A escola de samba Imperatriz Leopoldinense decidiu homenageá-lo nos seus 60 anos. E o mais curioso, o desfile aconteceu justamente no dia do aniversário dele, 3 de março. Zico foi ovacionado não só por torcedores, amigos, mas por uma multidão de mais de 70 mil pessoas que estavam na arquibancada para cantar o samba que fizeram em homenagem à trajetória e à vida desse grande craque. Zico ficou mega emocionado, mas mais do que isso, viu a Imperatriz Leopoldinense, que não é a sua escola de samba do coração, ganhar o 3º lugar, com um enredo maravilhoso que conta fielmente toda a trajetória do Galinho de Quintino. Para finalizar, não poderia deixar de dizer o quanto o Zico é importante, não só por tudo que fez na carreira, mas por tudo que faz. Sempre com opiniões claras, verdadeiras, sem se preocupar com o que os outros pensam, sempre emite a sua opinião a respeito do futebol, a respeito dos clubes, mas principalmente a respeito de como o trabalho, a honestidade e a simplicidade são importantes valores que devem ser levados para a vida independente da profissão. Zico, além de ser esse grande exemplo, é uma grande pessoa. Alguém que é capaz, mesmo aos 70 anos de idade, atender a todos que pedem um autógrafo, uma foto ou então apenas um aceno. Zico é esse personagem espetacular que faz do esporte brasileiro um celeiro de diversos personagens, em que ele é apontado inclusive pelo Rei Pelé como seu sucessor e melhor jogador após o Rei do Futebol. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, de compartilhar e de se inscrever no canal. Ative o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo novo no nosso canal. Deixe aqui nos comentários o que você achou dessa biografia e qual é o outro craque do futebol ou de qualquer outro esporte que você gostaria de ver a biografia aqui no canal. Muito obrigado por assistir ao meu vídeo e até a próxima.